Este episódio é um oferecimento da Cajuína São Geraldo. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meu. Estamos em mais um episódio e dessa vez vamos falar sobre Positive Company. Estou com Rodrigo Carvalho e Felipe Carvalho. Para quem acompanha o Nosso Meu, já ouviu um pouquinho da história do negócio, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi que vocês perceberam que saúde e alimentação saudável poderia virar um negócio. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A saúde, né, sempre teve na nossa rotina. Acho que desde quando a gente era criança, adolescente, a gente teve sempre o esporte, né, como algo, uma prática familiar, né, e a saúde veio, né, em conjunto, tanto em relação a se cuidar, né, a fazer esporte, realmente ter uma vida mais saudável. E isso com certeza influenciou, né, o que se tornou a Positive Company, um reflexo disso que estava dentro de casa. Então o negócio partiu de uma filosofia familiar para uma filosofia de negócio. Começou, né, a Positive Company começou como um embrião em 2013, a partir, né, da Amêndoas do Brasil, que é uma empresa que já existe há mais de 35 anos, né, fundada na época pelo meu pai, Antônio José Carvalho, e os irmãos. Posteriormente ele conduziu o negócio, né, sozinho, mas a gente viveu dentro desse universo e sempre com empreendedorismo, né, muito à tona, né, a gente vendo realmente essa evolução, né, as frentes de negócio que foram abertas, os desafios, né, e realmente as dificuldades de empreender. Então a gente sempre viveu isso, né, muito no nosso DNA. Então foi aí em 2013 que eu morava em São Paulo, tinha acabado de fazer um MBA lá e trabalhava com tecnologia e comunicação, né? Tinha uma agência na época de tecnologia e comunicação lá em São Paulo e o Antônio José, nosso pai, fez um convite na época para voltar para trabalhar com a Amêndoas do Brasil, né? Pensando em novas frentes de negócio. A Amêndoas do Brasil é uma empresa realmente que trabalha com castanha de caju há muitos anos, mas muito focada, né, no universo de B2B, exportação, né, sempre vendendo o produto como ingrediente para outras empresas e não para o consumidor final. Então eu tive essa oportunidade de ingressar no negócio. Já havia trabalhado na Amêndoas do Brasil como trainee na época da faculdade. E voltei com essa missão realmente de trazer uma nova visão, né, pensando no consumidor final. Em 2013 para 2014 foi essa primeira imersão grande, né, no negócio, né, no que a gente poderia realmente fazer. E muito se discutiu, né, entre a gente, né, o que a gente poderia fazer que não fosse mais do mesmo. Porque na época existia muita marca de castanha de caju, mas era sempre como snack, embalado, né? Então isso aí, desde grandes fábricas até mais artesanais, então a gente via que isso realmente era algo mais comoditizado, né? Não traria tanto diferencial competitivo para a gente. Então a gente caiu, né, em busca de trazer outra visão, outra leitura do mercado, né? O que o mercado poderia fazer com a castanha de caju. Foi nesse momento que aconteceram algumas coisas que foram bem interessantes. Primeiro, a gente recebeu uma visita de uma empresa italiana que fazia equipamentos para a produção de leites vegetais, de bebidas vegetais. Isso meu pai recebeu, teve com eles, e ao mesmo tempo eu tinha feito uma pesquisa muito grande em relação ao mercado de leites vegetais nos Estados Unidos, né, principalmente leite de amêndoa, que estava crescendo bastante na Califórnia. E a gente cruzou essas informações e falou, aqui pode ter um negócio super interessante, né? A gente está tendo essa procura da parte da indústria, o mercado também está puxando bastante, o leite de amêndoas na época já era um negócio, uma categoria que faturava mais de $1 bilhão, crescendo a mais de 20% ao ano. Então aquilo ali acendeu realmente uma luz para a gente, né? Se estão fazendo esse produto super inovador, né, e que leva saúde realmente e nutrição para as pessoas com a amêndoa, a gente vai conseguir fazer algo muito melhor ainda com a castanha de caju. Então aí foi realmente o primeiro insight, né? E a partir daí que a gente começou realmente a desenvolver, né, a tal da castanha
início de 2014, mais ou menos. Muito bom. Rodrigo, complementando um pouco do que o Felipe disse, né? É legal vocês terem esse cuidado. Primeiro, do legado do pai de vocês conseguirem ter esse amor por empreendedorismo. Acho que vai muito do exemplo, né? Que eu acho que vocês estão nesse trabalho aí com os respectivos filhos em relação a isso, de amar o negócio de fato e ter a veia para isso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa tendência que vocês enxergaram fora e de adaptar aqui para o consumo do Brasil, né? Porque acho que na época o consumo era muito condicional, do tipo, eu tenho intolerância ao leite, eu preciso de uma alternativa, e hoje em dia vem crescendo cada vez mais e sendo uma escolha, não uma condição, mas uma escolha, a pessoa opta por se alimentar mais saudável. Queria que vocês contassem um pouco, você contasse um pouquinho dessa adaptação, né? Eu acho que o nome já veio muito original e muito brasileiro e cearense, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Bom, como o Felipe falou, o produto já era muito consumido no mercado americano, mas aqui a gente tinha que fazer um trabalho educacional acima de tudo, né? Ninguém entendia direito o que era aquilo, se era um suco, se era para que servia, né? E antes disso, como a gente fazer um produto ainda melhor do que os americanos, isso é um ponto muito importante. Que foi base para toda a construção da marca aí na história, que foi o primeiro leite vegetal clean label com apenas 2 ingredientes do mundo, feito em escala industrial. E isso fez com que o produto já nascesse muito desejado, não só pelo público que iria consumir, mas também pelo próprio público prescritor, que enxergava ali uma grande possibilidade das pessoas terem realmente algo nutritivo, algo com uma densidade nutricional maior. E esse foi um dos fatores críticos de sucesso do produto, né? Essa adaptação, não uma adaptação de paladar propriamente dita, mas principalmente uma adaptação de produto, de fazer algo diferente do que os americanos estavam fazendo, porque lá eles colocam muitos aditivos no produto, né? E fazer um produto ultra clean. Eu acho que isso foi um fator muito importante. E a partir daí, o crescimento ele veio de forma um pouco mais lenta do que todo mundo é acostumado hoje, né? De ver as marcas bombarem do dia para a noite, de criar um hype espetacular, mas num crescimento sustentado, né? Todos os anos crescendo, todos os anos ganhando tração e de uma forma muito verdadeira. E isso faz com que nós tenhamos sido uma marca que, apesar de não ter tido esse hype de crescimento muito forte, é uma das poucas marcas que nasceram naquela época e que continuam, né, crescendo e continuam fazendo o mercado entender cada vez mais e se apaixonar cada vez mais pelos nossos produtos. Então essa questão da ética, da verdade, fazem com que a gente tenha uma visão de longo prazo para o negócio e não aquela visão de curto prazo de fazer uma construção hoje para vender amanhã, embolsar o dinheiro e o consumidor ficar aí na mão ao longo do tempo, né? E acho que esse é um diferencial bem importante aí nessa adaptação que foi feita. É verdade, enquanto o Felipe contava, eu fiquei imaginando um pouco disso, né? De como o cenário era diferente, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, assim, o pessoal com o celular o tempo todo, e um influenciador que você pode trazer e colocar ele como embaixador da marca. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem mais estratégias e mais pontos de contato com o público, né? Muito. E agora eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre não ser só mais um produto, virou uma plataforma de alimentação saudável. Como é que vieram surgindo essas outras marcas? Vocês viram que dava para explorar outras vertentes? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o surgimento dessas outras marcas que vocês trazem aí no portfólio de vocês. No início, como o Felipe falou, a gente mais enxergou ali um produto, uma possibilidade de tirar a indústria amêndoas do Brasil de uma commodity e passar a ter um produto aí para o cliente final e construindo uma marca em conjunto. Então a gente nasceu incubado ali dentro da amêndoas do Brasil, da indústria familiar, e o produto era, vamos dizer, dela, né, daquela indústria. Mas ao passar dos anos entendemos que podia ser um negócio à parte, um negócio realmente diferente, que a gente podia conduzir e transformá-lo em um negócio independente e que a gente pudesse construir outros produtos, outras marcas ali dentro. E foi aí que nasceu a Positive Company, né? A Positive Company foi quando a gente deixou de ser apenas um produto ou uma marca incubado dentro da empresa familiar para ser realmente uma indústria independente, uma empresa independente, onde nós
passamos a fazer toda essa plataforma que existe hoje. E no início houve um pouco de miopia até da nossa parte, né? Que a gente olhava para ali, até por estar dentro da indústria, o foco era castanha de caju, era agregar valor na castanha de caju, mas com o passar do tempo a gente percebeu que a gente podia ser muito maior do que aquilo, poderíamos ser realmente uma empresa que levasse saúde através da alimentação, através dos alimentos, para a maior quantidade de pessoas possível e nas diversas categorias que ainda não tinham tido essa inovação. A inovação de realmente ter produtos saudáveis de verdade, em vez de ter produtos que eram falsos saudáveis ou até de não ter nada, como era o caso do mercado de hidratação esportiva. E aí, principalmente o Felipe, que fica de olho aí em tendências e no mercado, acho que ele pode falar aí um pouco melhor sobre isso, mas ele identificou aí algumas oportunidades e a gente passou, né, a ficar antenado e a atacar essas oportunidades quando a gente percebia que elas eram grandes e que elas tinham um potencial relevante e deixamos aí de ser uma empresa de uma marca só para ser uma plataforma de marcas onde o consumidor, através da Positive Company, pode acessar diversos mercados hoje, desde snacks saudáveis, leites vegetais, suplementos naturais e hidratação funcional, sempre com muita verdade, com muita densidade nutritiva e com produtos que realmente trazem a saudabilidade no DNA e não apenas no discurso. Mas aí eu deixar o Felipe falar um pouco sobre isso também. O que o Rodrigo falou é super importante, né? A questão de verdade, né? De ser verdadeiro. Isso está com a gente desde o D0, desde que a gente começou, né? Tanto que a questão de fazer um leite vegetal com 2 ingredientes vem daí. Porque a gente entrega a densidade nutritiva, né, o real benefício da própria base e não de aditivos, né? Então isso aí pega muito a filosofia do que a gente trouxe para a Positive Company como um todo. A questão da identificação de oportunidades é uma disciplina, né? O empreendedor precisa praticar a disciplina de ler o mercado diariamente, né? A partir da leitura do mercado, você identifica oportunidades, né? E ler o mercado é você montar o seu ecossistema de informação, né? Que pode ser fazer benchmark em empresas externas, ler sites de embalagem, de tendências, de consumidor, enfim. Você montar esse universo que te permite identificar realmente oportunidades de mercado. Então, como o Rodrigo disse, a partir daí a gente ampliou um pouco a nossa cabeça e falou assim, o que a gente está levando com leite vegetal, a gente pode levar realmente para outras categorias que já são grandes, que já têm tração, mas que não entregam uma proposta de valor verdadeira ainda para o consumidor. A gente vê hoje uma onda crescente de empresas super tradicionais, né, grandes conglomerados multinacionais, fazendo um esforço muito grande de revisitar o portfólio para limpar esse portfólio, né, e deixar um pouco mais saudável. A gente nasceu assim. A gente nasceu saudável já. A gente nasceu, na verdade, de levar o melhor para o consumidor. Então a gente já está há 11 anos com esse produto. Então, nada melhor do que a gente conseguir ampliar essas ofertas para o consumidor em outras categorias. E é isso que a gente tem feito. A gente fez isso com a tal da castanha, a gente fez isso com o Jungle, que Jungle está dentro de uma categoria gigante, global, que sempre teve um produto que é um produto açucarado, que tem corantes artificiais, que tem ingredientes artificiais, para um público que tem um lifestyle saudável. Então a gente falou, aí tem uma oportunidade, vamos levar um produto que realmente condiz com o lifestyle saudável de quem é um atleta, de quem faz exercício, etc. O Jungle começou aí, né? E daí ele partiu também para a hidratação diária, né? Nasceu no esporte e depois veio para a hidratação diária. O mesmo aconteceu depois com Plant Power. A gente viu muita oportunidade também na suplementação, né, de levar produtos também verdadeiros, sem doses placebo. A gente via muito o mercado de trazer, por exemplo, o mínimo possível de um ingrediente para poder falar que tem aquele ingrediente, mas aquela quantidade não te traz o benefício. Então a gente via isso realmente como um problema para o consumidor, né, que muitas vezes não sabe qual é a dose mínima, ele não sabe se aquilo vai trazer um benefício ou não. Então uma das diretrizes que a gente tem muito forte na parte de suplementação também, a gente só coloca aquilo que te levar realmente um benefício real e a gente comprova o que está ali dentro.
Então, a gente tem uma política de qualidade e validação muito rígida, né? Desde como é fabricado, como são selecionados os ingredientes e o que está dentro daquela embalagem e o benefício que ele vai te trazer. Então, assim, a gente hoje prova, né, de ponta a ponta que o que está ali dentro é o que a gente está realmente vendendo. E isso não era para ser um diferencial, era para ser uma prática comum, mas é uma coisa que a gente faz questão de colocar porque a gente vê realmente, infelizmente, o mercado, por um lado, ficou muito mais aberto a novos entrantes, isso é muito positivo. Por outro, né, também chegam pessoas que não são responsáveis, que não têm compromisso com o consumidor e querem apenas aproveitar aquela onda, aquele hype, né? E como o Rodrigo disse, a gente está aqui pelo longo prazo e a gente realmente mantém os nossos valores, né, os nossos princípios em tudo que a gente faz. E só para finalizar, então a gente teve Tal da Castanha, Jungle, Plant Power e mais recentemente a gente também entrou agora numa vertical muito interessante e super, tem uma tração muito forte no mundo inteiro, que é de snacks. A gente fez um investimento na Zaya, que é uma empresa de São Paulo, uma indústria lá de São Paulo, e será nossa grande avenida também de crescimento, né? Entrando agora nos alimentos, que era muito forte em bebidas e, né, em suplementos, e agora entrando na vertente de alimentos também, que é super interessante. Vocês falam muito sobre longevidade, tá no discurso de vocês. De onde vocês acham que vem isso? Eu suspeito que vem do pai, mas aí eu queria que vocês respondessem em relação a isso. Vai lá. Dos dois, viu? Eu acho que mais até da nossa mãe do que do pai. Lá em casa, ela que puxa o esporte, a saúde, né, no dia a dia. Ele vai na onda também, né, e sempre praticou muito exercício. Mas é dela que vem, eu acho que a principal puxada aí. Nosso avô, até 70 e poucos anos, lá no Rio de Janeiro, corria, fazia uma volta completa correndo na lagoa. Então, eu acho que já vem até de antes um pouquinho, né? A família sempre teve esse lado aí dessa prática de exercício realmente como uma base aí na vida. Muito legal, achei muito... Não é coincidência, né? Acho que vocês trabalham isso também entre os colaboradores também, essa consciência em relação a isso. Não só do cuidado em relação ao exercício físico, mas o cuidado com o negócio, né? De entender que aquilo tem um potencial para ir para além de vocês, né? E eu acho que é isso que acontece no dia a dia. Agora, falando um pouquinho do cuidado de vocês em relação a, de fato, entregar aquilo que está na embalagem. Eu vi vocês comentando que já investiram em um semestre mais de R$3 milhões em análises laboratoriais. Eu queria que vocês contassem um pouco disso, né? De não só de investir internamente, que vocês já fazem isso, mas de comunicar isso para as pessoas entenderem que vocês são diferentes. Em que pontos do marketing, da comunicação, vocês conseguem trazer isso à tona? Isso, primeiro, é muito importante para a gente, né? Como o Felipe falou, esses são valores nossos. E, primeiro, a gente precisa provar para nós mesmos que os nossos produtos estão à altura do que a gente quer que eles estejam. Então, essas análises, primeiro, elas têm um valor interno para nós, a gente entender se os produtos eles estão realmente entregando tudo aquilo que a gente pressupõe, que o que está no rótulo realmente está ali dentro do produto, e por consequência disso, também para o consumidor. Então, isso faz parte do nosso DNA, essas análises elas são feitas por nós, independente de ser obrigatório ou não. Na verdade, é muito mais porque nós queremos fazer e queremos ter a certeza do que estamos entregando, do que obrigatoriedade de fazê-lo. E acaba sendo, como o Felipe falou, um diferencial de mercado, um mercado onde tem tanta coisa prostituída. A gente teve nos últimos anos marca de snack que tinha proteína, que falava que tinha proteína e que era farinha com açúcar. A gente teve bebida que falava que entregava proteína e não tinha proteína nenhuma. Então, assim, as pessoas hoje elas vão muito no discurso de que tem tudo e entregam nada. E você ter uma marca que só faz discurso, ela ganha ali no hype, ela consegue, através das mídias sociais, de influenciadores, passar uma credibilidade fake para as pessoas e acaba crescendo muito rápido, mas quando você vai para o longo prazo, em alguma altura ela vai ser desmascarada e a casa vai acabar caindo. E isso, nas nossas marcas, a gente tem a certeza de que é o inverso. A gente até evita fazer discursos muito inflamados, falar que o produto é milagroso, né, falar que a gente vai resolver a vida da pessoa do dia para a noite, ou da noite para o dia,
E pelo contrário, a gente acaba entregando muito mais do que a gente fala. Então, acho que esse é um grande diferencial aí quando as pessoas consomem algum produto nosso, alguma das nossas marcas. Falando um pouco aí mais sobre a qualidade, né, isso, como eu falei, né, isso vem desde seleção de ingredientes. Né, a gente tem um processo super rigoroso, né, de pedir certificações dos insumos que a gente consome. Né, de não transgênico, né, que os produtos que são orgânicos têm que ser certificados realmente por órgãos credenciados. Todos os nossos laboratórios são acreditados no nível máximo de acreditação, então a gente só trabalha com laboratórios realmente super relevantes. A gente busca muito as certificações novas, nós fomos pioneiros em várias certificações para o mercado. Nós fomos uma das primeiras empresas B Corporation do Brasil, né? O selo B é um selo que vem dos Estados Unidos e ele trabalha muito sobre sustentabilidade, governança, né? Então toda essa questão que envolve o negócio como um todo e como ele gera um impacto positivo, né? Ou mitiga aquele impacto que a gente pode mitigar também, como a gente pode ser uma empresa melhor para o mundo, né? E isso é um caminho contínuo, não existe linha de chegada. Então todos os anos a gente está buscando melhorar. A gente, recentemente, por exemplo, a gente trouxe um selo australiano, né, pensando no consumidor que tem síndrome do intestino irritável, que é uma coisa cada vez mais, né, que cresce no Brasil. Nós mandamos os produtos para a Austrália, ele certifica lá esse produto e aí emite o selo que a gente pode utilizar nas nossas embalagens. Então, assim, é esse nível de preocupação, né, que a gente tem com o consumidor, dele se sentir seguro de comprar um produto que está validado para ele. Né? O produto por exemplo, que tem intolerância, né? Alergia também ao leite, intolerância à lactose, quem é celíaco. Então tem muitas pessoas que são sensíveis, que são nossos consumidores também. E a gente precisa dar segurança para eles de estar consumindo algo que é realmente, né, íntegro, né? Que é seguro, que tem validação. Então isso está na nossa cadeia inteira. Daí você perguntou, e como é que a gente comunica isso para o consumidor? Eu acho que é muito o que o Rodrigo falou primeiro. Isso primeiro é algo interno. A gente precisa estar seguro e confortável de levar para o mercado algo que faz bem. Né? E aí isso realmente a gente tem trabalhado de uma forma mais proativa no último ano, diante de tanta coisa que a gente vê no mercado, né, que não entrega aquilo que promete, de tentar levar essa educação para o consumidor, de questionar também aquilo que ele está comprando, para saber se tem essa preocupação, né? Se tem, por trás daquela marca, tem realmente todo esse cuidado, né? Essas políticas de qualidade, né? Quem é que fabrica, quem é que produz, quem é que vende. Então, são coisas que ninguém pensava antes, né? Mas aconteceu isso lá atrás também com a tabela, os ingredientes. Ninguém lia ingrediente de produto. Hoje todo mundo lê. Ninguém lia tabela nutricional, hoje todo mundo vê. Então, assim, é uma questão que o consumidor está ficando cada vez mais exigente, né? Tá pedindo, está demandando das empresas cada vez mais transparência também. E a gente está preparado para isso. Eu acho que a gente tem cada vez mais informação, né? Esse negócio de ler a tabela, né? Hoje em dia tem tanto vídeo ensinando, mostrando, então acho que quanto mais o público tem mais informação, você também tem que ser um prestador de serviço em relação a isso. Ou ser de educador, de mostrar o que faz sentido, o que não faz e fazer o certo também, que as pessoas... O verdadeiro a gente consegue sentir quando de fato é verdadeiro, tá no discurso e tá na prática também. Agora falando um pouquinho sobre dados, o Brasil é o segundo maior mercado de wellness do mundo, com cerca de 111 bilhões de dólares. E a gente tem falado cada vez mais sobre saúde e bem-estar, as pessoas têm entendido cada vez mais a importância disso. E eu queria que vocês contassem qual marcas dentro da plataforma da Positive vocês entendem que não é necessariamente pensado só para o atleta, só para aquela pessoa que consegue dedicar mais tempo do seu dia para exercício físico, mas de fato é um item para a rotina. Eu acredito que todos são, mas eu acho que vocês têm esse olhar mais intencional de trabalhar uma estratégia de comunicação que, de fato, torne aquilo um item essencial do seu dia. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de quais marcas estão aí nesse lugar para as pessoas identificarem e entenderem mais sobre isso. Hoje a gente pode dizer que todas elas realmente focam no bem-estar, né? Não só no esporte, algumas nasceram através do esporte, foi de lá que vieram até para ter uma validação, né, importante de que funciona, de que realmente o desempenho
do produto, ele é eficaz, ele é eficiente, ele realmente confirma tudo aquilo que ele se propõe, e aí o esporte é bem importante para isso. Mas todas elas hoje, mesmo as que nasceram no ambiente esportivo, elas focam muito no dia a dia, no bem-estar da pessoa durante a vida dela em qualquer momento. Né? Óbvio que tem algumas marcas que já nasceram assim, como a tal da castanha, né, que é uma bebida vegetal aí que você pode usar diariamente para ter mais saúde mesmo, para evitar inflamações e etc. O Jungle, ele nasceu já no esporte, mas hoje o maior foco de Jungle está na hidratação diária para qualquer tipo de pessoa. Você pode beber trabalhando, estudando, numa praia, então assim, independe da situação. O próprio Ultra Coffee, né, que no início muita gente falava em pré-treino, hoje as pessoas falam muito mais em pré-dia. Todo mundo usa mais como uma rotina mesmo de cuidado diário, de energia, muito mais do que um pré-treino esportivo propriamente dito. E a própria Zaya, que é uma marca de snacks saudáveis e funcionais, também como a tal da castanha, já nasceu nesse mercado de bem-estar, buscando opções mais saudáveis para o dia a dia, né, e não para a prática esportiva. Então, acho que nesse âmbito a gente tem marcas aí que conversam com o bem-estar de maneira geral e cada vez mais buscando estar na vida das pessoas de forma natural, né, de forma espontânea e sempre entregando alguma funcionalidade a mais, né, não entregando calorias vazias. Acho que esse é o principal ponto. Ninguém mais quer consumir só para matar a fome. As pessoas querem consumir algo que tragam algum benefício direto. E isso é algo que em todos os nossos produtos a gente busca cada vez mais entregar. É interessante esse momento do mercado, que a gente está agora mesmo vendo uma convergência, né, de suplementação e alimentação. Então, cada vez mais a suplementação está virando um alimento do dia a dia. Acho que é super interessante, o Rodrigo falou da Zaya, tem o Jungle também. A Zaya, a gente acabou de lançar um snack proteico, né, que você está comendo ali um biscoito salgado, né, um snack salgado super gostoso, né, indulgente, e ao mesmo tempo altamente proteico e nutritivo. Então, suplementação está deixando de ser algo mais voltado para farmacêutico, quase ali farmacêutico, e está indo muito mais para o alimento e para o dia a dia. As pessoas não querem deixar de consumir o que elas gostam. Elas querem consumir o que elas gostam e, ao mesmo tempo, ter os nutrientes necessários que ela precisa. Então, é um momento super interessante, né, e que a gente está endereçando com esses novos produtos também. Muito bom. A gente tem um movimento junto com os Mercadinhos São Luís, que é o grupo MSLZ, né, que é falar sobre costume saudável. Eles têm um festival onde eles levantaram essa pauta ali lá atrás, em 2013, assim, quando nem tantas pessoas falavam tanto sobre isso. E eles viram a importância de trazer essa pauta, não só para trazer produto saudável para dentro do varejo, mas também para discursar sobre isso, né? Chamar pessoas para palestrar. Acho que vocês estão fortes aí nessa parceria também. E eu queria que o movimento dentro do nosso portal é de convidar executivos para contar qual é o costume saudável e como esse costume saudável impacta no dia a dia dos negócios. E eu queria que vocês tivessem esse movimento costume saudável, cada um contasse qual é o costume saudável de vocês e o que é que vocês acham que isso gera para o ser executivo, né? Para essa atuação executiva. Isso me traz mais resiliência. A gente vê tantos testemunhos legais sobre isso e eu acho que vale a gente aproveitar esse espaço aqui também no podcast. Me conta, o Rodrigo vai começar. O meu, sem dúvida nenhuma, é a prática de esporte, né? Seja corrida, que eu faço aí 5 vezes por semana, seja musculação, tênis. Então é algo que precisa estar no meu dia a dia, me torna uma pessoa mais calma, melhora o meu foco, o meu raciocínio, mais resiliência, sem dúvida nenhuma. E eu acho que depois que eu comecei realmente a uma prática esportiva mais frequente e até um pouco mais intensa, isso me ajudou demais no meu dia a dia, nos negócios, a ter um raciocínio mais claro, a ter uma clareza mental melhor. E isso também, obviamente, que faz com que eu use bastante os nossos próprios produtos, né? Eles acabam entrando na minha rotina de uma forma natural. Eu bebo Jungle todo dia, faço uso de Ultra Coffee todo dia, como eu falei, menos para o exercício, mas muito mais
antes de ir trabalhar, depois do café da manhã, ali quando eu chego no escritório, depois do almoço. Creatina, também faço uso todo dia. O nitrato, que é um Nitro 400, que é um produto nosso espetacular, é o nosso produto mais vendido, inclusive online. Ele é um produto 100% natural, à base de beterraba concentrada. E o que ele faz? Ele aumenta a oxigenação. Então ele traz mais desempenho também no esporte. E é muito bom também para a saúde e longevidade de 40 mais, onde ele ajuda na saúde cardiovascular. Então, acaba que eu encaixo na minha rotina praticamente todos os nossos produtos de uma forma espontânea, e isso comprova, para mim, no meu caso, que nós estamos no caminho certo, porque você adequar uma rotina saudável de alimentação, de suplementação, com uma rotina de exercício físico e ver tudo aquilo transformando a sua vida em um patamar melhor e com menos doença, adoecendo muito menos, precisando muito menos de remédio. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Você ter uma vida mais longa, mas ter principalmente uma vida mais longa de forma saudável, de forma que você possa curtir, de que você possa usufruí-la. E esse é o ponto-chave aí que nós trazemos através da Positive Company, através da alimentação, da suplementação, que é você conseguir ter essa longevidade, mas uma longevidade onde você vai poder, ao longo dela, ter esse benefício de usufruí-la e não você usar de artifícios que o pessoal às vezes acaba usando, né, como bombas, como algumas substâncias aí que não deveriam ser permitidas aí para todo mundo, e onde você ganha um corpo bonito, você acaba tendo um desempenho a curto prazo, mas você abre mão dessa longevidade saudável aí no futuro. Então, para mim, isso o meu costume saudável é esse, né, dessa prática de exercício frequente, do uso dos nossos produtos no dia a dia, que trazem para mim realmente um melhor desempenho, não só no meu trabalho, mas na minha vida pessoal também. O meu costume saudável, acho que vai muito ao encontro do que o Rodrigo falou também, né, de prática de exercícios, né, a gente acaba tendo isso já há muito tempo. Então, o meu dia também começa cedo, né, eu corro 3, 4 vezes por semana, nado 2 vezes por semana, pratico musculação quase todos os dias. Então, isso ajuda, né, não só a ter uma vida mais saudável, né, etc., mas também a parte mental. Meu dia começa muito melhor quando começa cedo. Isso não é uma cobrança só de começar cedo, realmente eu me sinto melhor, né, desse jeito. Eu produzo melhor, minha cabeça funciona melhor a partir daí. Né? Então, o exercício é um dos pilares, né, para ter uma vida mais saudável. Eu acredito também que o equilíbrio com os outros pilares super importantes também, como a família, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, então dedicar uma parte também do meu dia, né, para estar presente 100% com eles, isso me ajuda muito também, né, a tirar aquele estresse do dia a dia, né, me voltar para um outro projeto, né, grande, que eu sempre falo que a minha startup mais importante aqui é tentar realmente ser um pai bom para eles e estar próximo também da família no dia a dia. Também tenho o hábito de leitura, né, dedico pelo menos 20, 30 minutos por dia para fazer leitura, geralmente no fim do dia. E eu acho que é super importante, também tenho tentado cada vez mais trabalhar a parte espiritual, né, de estar realmente trabalhando isso com intenção, né, no dia a dia, e realmente acho que muda, né, para a gente muita coisa, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar todos esses elos para ter uma vida saudável. Eu acho que não é só trabalho, né, não é só exercício, realmente tem muita coisa envolvida para a gente conseguir, né, ter longevidade, estar bem, estar feliz, né, conseguir se desenvolver como pessoa, como profissional. E é assim que eu vejo, né, meu costume saudável.
Muito bom. A ideia é essa. A ideia do espaço era justamente essa. As pessoas entenderem que o saudável não é necessariamente você ter uma rotina intensa de exercício, mas você entender que saúde vai para além disso, né? Cuidar da saúde mental, que impacta tanto no nosso dia a dia, né? Então, que bom que vocês compartilharam e que sirva aí de exemplo aí para quem está assistindo a gente. Agora, mudando de assunto, falando um pouquinho sobre o movimento que vocês viveram em 2019 com o Grupo Três Corações, esse joint venture que vocês realizaram. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso, que vocês passaram de fato. Eu não sei se todo mundo enxergou esse boom, mas eu de fato enxerguei esse boom de ver Jungle em todo canto, de ver a marca de vocês em todo canto. Então, assim, de fato, vocês aumentaram muito essa capilaridade, esse contato com o consumidor e sem abandonar o DNA de vocês. Queria que vocês contassem um pouco desse movimento que aconteceu e de como vocês conseguiram manter esse equilíbrio de continuar comunicando como Positive, apesar dessa grande parceria. Bom, só para contextualizar, naquele momento ali, mais ou menos 2019, nós estávamos sendo abordados por muitos fundos de investimento querendo realmente fazer parte do negócio, colocar dinheiro, e a gente não queria fazer algo só pelo dinheiro. A nossa ideia sempre foi de ter um negócio mais perene, mais longevo, e se fosse fazer algum tipo de transação com alguém, teria que ser algo estratégico para a gente e para o negócio. E nisso surgiram as conversas aí com a Três Corações, primeiro através do Pedro, e enxergamos ali nele, nos irmãos, pessoas que tinham valores muito próximos dos nossos e que isso é muito importante, né, quando você imagina aí em sociedade, que é praticamente um casamento nos negócios. E aí partimos aí para uma negociação e uma transação com eles aí no início de 2020 e realmente nós podemos hoje dizer que fizemos uma coisa muito certa naquele momento, porque a partir daquele momento a gente conseguiu, obviamente, que aumentar muito a capilaridade, estar presente em todos os estados, na maioria das praças, em quase todas as redes aí de varejo de supermercado, através da força da distribuição aí do Grupo Três Corações, que naquele momento passou a ser nosso sócio. Então, hoje eles têm dois papéis importantes aí conosco. Um, são nossos sócios, então participam ativamente do conselho, nos dão dicas e participam aí, não do dia a dia, mas principalmente de decisões mais estratégicas. E o segundo papel importante é o papel de distribuição, né? Eles acabam sendo a nossa ponta comercial, a nossa ponta ali de logística, e isso fez com que a gente conseguisse ter um crescimento muito mais acelerado e que a gente pudesse focar muito mais naquilo que era mais importante para o negócio, como marketing, como desenvolvimento de produto, qualidade, e isso fez com que o negócio se solidificasse ainda mais. E o ponto de manter o DNA vem muito desse acordo com eles, onde construímos aí de maneira muito legal, que foi justamente um dos principais pensamentos, inclusive do Pedro, de deixar o negócio completamente independente, né? De não virarmos um braço dentro da Três Corações, muito pelo contrário, de manter uma empresa completamente independente, onde nós dois tocamos o dia a dia, e isso faz com que o nosso DNA seja preservado, né? A gente atua hoje como a gente atuava antes de fazer essa transação com eles, só que agora com todo o apoio necessário e com todo o suporte aí do grupo e dos sócios também. Então, para a gente, realmente foi algo maravilhoso que aconteceu e que temos um relacionamento aí espetacular com eles. Essa união com a Três Corações e com Pedro, Paulo, Vicente, que são os sócios, como o Rodrigo disse, né, foi muito além de negócios, né, foi um alinhamento como pessoas, né, com filosofia de vida e filosofia de negócio, né, de construir algo realmente para durar. Né, a gente nunca sentou na mesa e falou assim, vamos construir algo para vender daqui a 2 anos. A gente falou assim, sempre perpetuidade. Né, como é que a gente pode realmente construir um legado, né, deixar um legado realmente de marcas verdadeiras, que gerem impacto positivo e que atuem com verdade. Né? Então, acho que essa nossa união, ela selou, né, essa visão dos dois lados. Né? Isso é muito importante, porque a gente navega na mesma direção. Né? Eles estão olhando para o mesmo lado que a gente está olhando. Né? E eles sabem
né, a importância da gente manter realmente a nossa essência e os nossos valores. Então a gente não tem, isso para o alinhamento do dia a dia é super importante, né? E é por isso que a gente realmente, desde 2020 até hoje, a gente nunca teve nenhum desentendimento ou nenhuma discussão em cima da visão do negócio, né? Então a gente é super alinhado e foi uma parceria realmente muito bem feita. Agora falando de Jungle, o Jungle cresceu 15 vezes no último ano e anunciou recente a hidratação oficial do Flamengo. Eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho sobre esse patrocínio, sobre esse movimento, o que é que significa vocês. E vocês são uma marca que estão em muitos eventos e muitos movimentos, né? A gente sempre vê vocês participando das corridas, dos movimentos que acontecem. E eu queria que você falasse especificamente sobre esse patrocínio e sobre esse movimento de vocês também, de entender a importância de estar perto dos movimentos de outras marcas. A hidratação, ela vem ganhando muita atração aí nos últimos anos, onde as pessoas passam a entender que só a água não é suficiente, né? Que os eletrólitos, principalmente aí no dia a dia, com o suor, com atividade física ou até mesmo trabalhando, eles são fundamentais para o processo elétrico mesmo do organismo. E com essa força da hidratação, o Jungle, como um pioneiro, né, na hidratação funcional e principalmente na hidratação natural e saudável, ele ganhou muita tração nos últimos anos. E ele ganhou tração não somente pelo movimento, mas por as pessoas verem e enxergarem nele a opção saudável no mercado, né? A opção que entrega realmente aquilo que elas precisam, feito com água de coco, feito com frutas reais. Então, é algo que está completamente antenado com todo o movimento aí de saudabilidade do mundo. E o Jungle passou a ser visto com outros olhos também pelos prescritores. E você perguntou do Flamengo, e foi aí que encaixa o Flamengo, mas não só o Flamengo, o Internacional também de Porto Alegre, Ceará e Fortaleza por aqui, onde principalmente o Departamento de Nutrição enxergou ali uma oportunidade de trazer um produto melhor para os jogadores, onde eles possam ter uma recuperação melhor, uma hidratação mais rápida, e não inflamar o corpo com a hidratação, pelo contrário, desinflamar o corpo pela hidratação, ao contrário do que ocorria. E nós somos chamados, nós somos convidados, nós somos realmente escolhidos por esses times para fazer parte deles, para fazer parte do futebol, né? Então isso para a gente é algo que não tem preço, onde através do departamento clínico dos times a gente entrou no futebol por escolha deles. E a parceria com o Flamengo ela também nasce da mesma forma. Estamos hoje num dos maiores clubes do mundo, hidratando os jogadores, mas a gente não quer parar por aí, né? A gente quer hidratar toda a torcida. Para a gente o fundamental não é estar só na alta performance, é através da alta performance mostrar que nós somos a escolha inteligente, a hidratação inteligente para o dia a dia das pessoas. E é esse o foco que a gente dá aí com o Flamengo, e é por isso que o Jungle vem ganhando tanta atração. Ele já é líder em alguns mercados aqui no Brasil, então passamos as grandes marcas multinacionais tradicionais, mesmo com um produto que tem um price point um pouco mais alto, óbvio, por ser natural, mas as pessoas escolhem hoje de maneira consciente. E algo que está no dia a dia, que a pessoa consome tão recorrentemente, se for algo ruim, se for algo danoso ao corpo, vai ter um efeito muito negativo. Então, assim, a gente não precisa ser bitolado, né, em estar sempre querendo consumir o mais saudável possível. Mas se é algo recorrente, é fundamental que seja saudável para você, de vez em quando, abrir mão com algum produto ali que você fala do dia do lixo, né, que você quer ter ali alguma coisa diferente ali para você consumir. Mas na diária, né, na rotina, é muito importante que essa escolha seja feita de maneira consciente. E é isso que eu atribuo esse crescimento aí acelerado do Jungle nos últimos anos. Agora falando sobre o futuro, queria saber, vocês têm duas metas ousadas. A primeira é até 2029 ser a maior plataforma de saúde do Brasil e faturar 1 bilhão até 2030. Queria que vocês falassem sobre essas metas, o que é que vocês têm feito internamente. Eu acredito que vocês são uma marca que cresceram com esse senso de comunidade muito forte, alimentando isso muito bem. E o que é que vocês pretendem fazer aí para alcançar isso até 2029, até 2030, que tá aí, né? O tempo passa voando. Conta pra gente, que o Felipe pode começar. Eu vou falar um pouquinho, né? A gente
a gente continua na nossa prática de ler o que o mercado demanda, né? Isso aí realmente eu acho que é a principal avenida que a gente tem para crescer. Né? Aconteceu isso com todas as nossas marcas, aconteceu mais recentemente com Zaya e a gente deve entrar em outras categorias também. Então a gente vai atingir essas metas, né, 2029, 2030, realmente continuando a endereçar, né, as necessidades do consumidor de forma verdadeira, de forma saudável, né, nos seus diferentes momentos de consumo. Então é isso que a gente, né, almeja ser, uma grande plataforma, né, que esteja presente no dia a dia das pessoas, né, em diferentes momentos, diferentes ocasiões de consumo, desde a criança, né, até o adulto. Então a gente realmente expandir esse portfólio e essa oferta. E eu diria que essas metas aí numéricas, elas não são o mais importantes, né? Servem como um norte até para o time entender onde que a gente quer chegar, servem como um norte para a gente também não deixar a peteca cair no dia a dia e sempre estar querendo algo a mais. Mas o mais importante é que a gente continue entregando produtos que realmente façam a diferença na vida das pessoas e que a gente consiga expandir ainda mais isso. Entender, como o Felipe falou, oportunidades, aonde que a gente consegue entrar e a gente não está presente, enxergar oportunidades de mudança de perfil de consumo, né, onde que o consumidor está precisando de novas funcionalidades, de produtos ali para suprir o dia a dia, e esses números vão acabar vindo de maneira natural. Hoje a gente está no meio do caminho entre o que a gente imaginava chegar e onde a gente quer chegar e o que a gente já fez no passado, e eu diria que a gente está na curva exatamente que a gente imaginou, de crescimento, mas principalmente de ocupar, né, esse espaço aí na mesa das pessoas, que para a gente é muito mais importante do que qualquer número. Meninas, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito importante. Eu acho que a marca de vocês serve muito como inspiração para os empreendedores, né? A gente comentou, né, que na época que vocês surgiram era outro cenário, e hoje é um cenário... Eu acho que tem mais esse incentivo para os jovens empreenderem, entenderem mais sobre negócios, para investirem de fato nisso, né? E espero que isso sirva de inspiração, e essa conversa tenha servido de inspiração aí para quem tem uma ideia na mente para colocar em ação, porque deu certo, o positivo deu certo e vai continuar dando certo. Então, muito obrigada por esse bate-papo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muito bom. Você que está consumindo o Nosso Meio, continue aqui. Acesse o nosso portal, nossomeio.com.br, o nosso Instagram, @o_nosso_meio e, claro, o Nosso Meucast. Toda sexta-feira, no seu, no meu, no Nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.